Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês estarem em oração. Amanhã nós vamos ter uma reunião muito importante com o proprietário do imóvel, para a gente tratar sobre as possibilidades de ampliações do nosso ambiente físico, da nossa igreja, tá? Futuro, obviamente, mas eu sei que vocês já estão em oração sobre isso, mas eu queria pedir para vocês intensificarem, amém? Não depende só dele, tem tantos outros interesses envolvidos, e a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Glória a Deus. Eu queria só reforçar esse sábado agora, nossa Marcha para Jesus, né? Nós vamos estar juntos lá, eu creio que você vai estar conosco, e vai ser um tempo maravilhoso. Ainda tem as camisas ali, se você quiser adquirir, né? Se você não estiver podendo agora, eu tenho certeza que essa pessoa que está do seu lado pode lhe presentear, né? A gente realmente está intencional em ajudar nesse movimento. Amém? Bem, semana passada era para eu trazer essa mensagem, mas acabou que nós passamos a terça live lá com o pastor Eibe, né? Sobre o obreiro aprovado. Quem não pôde estar, eu compartilhei no nosso grupo da igreja o vídeo, não somente o vídeo, mas também um resumo da mensagem. Eu creio que dá para a gente realmente ficar ruminando sobre tudo o que foi transmitido através do nosso pastor, né? E hoje eu quero compartilhar sobre como identificar um Pedro na nossa trajetória. Na semana atrasada a gente falou sobre como identificar um Ló, e nós compartilhamos que Ló é aquele tipo de pessoa que está, mas não está. Na hora da pressão vaza, na hora que precisa de um comprometimento mais intencional, né? Só está focado nos seus próprios interesses, como a Yasmin falou aqui no momento da oferta. A pessoa que realmente é egocêntrica, ela tem dificuldade de ser generoso, né? E Ló, ele realmente só tem olhos para si mesmo, apesar de estar caminhando, né, com outras pessoas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como a gente identificar um Pedro no nosso meio, né? E eu queria ler alguns textos rapidamente, só para contextualizar na palavra, e a gente vê que, num primeiro momento, Pedro, ele declara a sua fé nesse ministério poderoso de Jesus, né, caminhando junto com Jesus. E lá em Mateus 16, a partir do verso 13, a gente lê assim: Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Essa mensagem surgiu quando eu estava preparando aquela série sobre companhia ou aliança. Pessoas que estão como meras companhias, por uma questão de conveniência. Outras, porém, estão como uma aliança, um compromisso consciente, responsável, um compromisso realmente imutável. E quando a gente para refletir, a palavra de Deus, ela tem muitos exemplos de companhias e alianças. Pessoas que são realmente, né,
intencionais em cumprir um propósito divino e pessoas que é só mais um na multidão, digamos assim. E aqui a gente vê Pedro, depois de um chamado, afirmando, né, reveladamente quem Jesus era para ele. E quantos de nós temos um nível de intimidade com o Senhor a ponto de reconhecer a sua soberania, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e tantas vezes a gente tem comportamentos que são contraditórios à nossa declaração de fé em Jesus. Porque muitas vezes o nosso desejo, as nossas vontades, elas prevalecem, elas vêm à tona, não é? E nós somos humanos. O cerne do que nós estamos conversando aqui é para que nós possamos trazer uma reflexão para a gente lidar com todo tipo de gente. E Pedro, a gente vê aqui que ele é alguém muito intencional com Jesus. E Jesus, ele se conecta com Pedro a ponto de Jesus declarar que Pedro seria importante para a igreja. Só que a gente vê aqui que, mesmo quando nós falhamos, ainda assim as pessoas investem na gente. As pessoas acreditam em nós. E aí vem o próximo texto, em que Jesus prediz a negação de Pedro. Olha só, lá em Lucas 22, a partir do verso 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Meu irmão, imagina você consciente de que alguém em quem você está investindo, dedicando tempo, abrindo mão dos seus outros afazeres, acreditando em alguém, e você sabe que essa pessoa vai te negar. Em um momento de necessidade, você não vai poder contar com essa pessoa. E ainda assim, pelos olhos da fé, você acredita, você investe, você aplica fé. É esse nível de liderança que Jesus quer que a gente copie dele. Isso é muito forte. Então, durante a ceia, Jesus prediz que Pedro vai lhe negar por 3 vezes antes que o galo cante. E assim acontece. Pedro nega, jura que não conhece a Jesus, chega a falar até de forma grosseira, de forma agressiva. E ao cantar do galo, Jesus olha para Pedro, e Pedro vê a pisada na bola, e a palavra de Deus diz que ele se arrepende amargamente. Amargamente. O verso 54 em diante de Lucas 22 diz assim, ó: Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza esse aí também estava com ele,
pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Olha que interessante. Pedro, ele jura estar com Jesus a ponto até de ser preso por ele. E na hora do pega para capar, o que é que Pedro faz? Nega Jesus. Eu imagino que Pedro estava com medo de ser preso, estava com medo de ser crucificado também. E esse medo faz com que Pedro negue o seu Senhor. E a partir daí, a palavra de Deus relata uma sequência de situações vexatórias, de momentos de angústias, de momentos de sofrimentos, que Jesus, o líder de Pedro, a quem ele jurou estar junto, até se fosse necessário na prisão, está ausente em tantos momentos. Jesus, ele, a partir dali, é levado à presença dos romanos e Pedro não aparece nessa cena. Pelo menos a Bíblia não relata. Pedro está ausente. Aí vem um momento que Jesus, agora, ele carrega a cruz e existe um Simão que o ajuda, mas esse Simão não é Simão Pedro. Era um viajante que estava passando ali, um sirineu. Não foi Pedro, seu discípulo, que o ajudou. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã e, pasmem, Pedro ali não estava. Certamente escondido. Na hora da morte do seu mestre, Pedro, ele estava omisso. Ele estava escondido. Nem no momento do sepultamento, Pedro ofereceu um sepultamento digno para o seu mestre. Foi necessário vir outra pessoa, Arimateia, para fazê-lo. E no sábado, no silêncio da morte, Pedro continuava ausente, trancado. Mas Pedro jurou estar com Jesus, até na prisão, se fosse o caso. Aí, domingo de manhã, quem foi que foi ao sepulcro? Pedro? Não. Algumas mulheres. E onde estava Pedro? Aí chega um anjo para essas mulheres e diz: o que é que vocês estão procurando aí? Jesus não está mais aí. Ele ressuscitou. Vá e diga aos discípulos dele e a Pedro. E aqui, cara, é que entra o grande ensinamento. Por que o anjo falou, diga aos seus discípulos e a Pedro? Alguém ousa dizer por que você acha que o anjo foi específico? Por que Pedro ele foi mencionado separadamente e não como um dos discípulos? Porque Pedro não se via mais como discípulo. É muito triste a gente ter que viver essas experiências. Mas, muitas vezes, essas experiências são necessárias para que a gente possa trazer à tona aquilo que precisa ser tratado. Sabe, quando nós estamos nessa caminhada de liderança, acontecem coisas que não se resumem àquela 1 hora de discipulado que você tem frequentemente com o seu discípulo. Mas na dinâmica diária da vida, no aniversário, no momento de necessidade, em um momento de lazer. E você vê, muitas vezes, comportamentos e atitudes do seu liderado, e aqui eu me coloco como liderado também, porque antes de ser líder, eu sou um liderado, que é um pouco contraditório com a nossa aliança, com o nosso compromisso. E aqui a gente vê o quê? Pedro, no momento de fragilidade, por mais que o seu mestre estivesse passando por uma extrema angústia, Pedro, ele agiu com base na sua deficiência.
E nós, como líderes, muitas vezes, vamos ter que ir uma milha a mais. Por isso que nós, como líderes, sempre temos que buscar em nós, onde nós podemos ajudar a pessoa a poder se perceber. Quando o anjo diz, vai e diga aos discípulos e a Pedro, o anjo, motivado pelo próprio Senhor, ele está sinalizando que Pedro é importante. Por mais que ele não se visse assim, Pedro, ele era Pedro. Era alguém que tinha promessa. Lembra do que nós conversamos no domingo sobre o nosso valor não está nos nossos acertos ou nos nossos erros. O nosso valor está em quem nós somos. Antes do teu empregado ser teu empregado, ele é alguém por quem Cristo morreu. Antes do teu filho não ser o aluno que você esperava que ele fosse, ele foi alcançado pela morte e ressurreição de Cristo. E muitas vezes a gente tende a olhar para as falhas das pessoas, para as contradições das pessoas. E quantas vezes nós riscamos pessoas da nossa lista de relacionamentos porque nós não acreditamos na restauração dela? Porque não acreditamos na possibilidade de um arrependimento genuíno, como eu e você já nos arrependemos tantas vezes. Isso garante, no meu modo de ver, uma liderança saudável. Eu acredito, até que me provem o contrário. Isso é muito forte. Pedro, ele se reconhece falho. Pedro, ele já não se via mais como aquele cara que poderia afirmar, Senhor, tu sabe que eu te amo, Senhor. Ele já não, ele estava carregado de um sentimento de culpa, de uma condenação. E aí, Jesus, após a ressurreição, ele se encontra com Pedro e pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o ama. E qual foi a resposta dele? Claro que eu te amo. E a partir daí, Pedro se torna um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, um pregador fervoroso, um instrumento de cura. Quantos Pedros já passaram pela nossa cobertura? E a gente não deu a oportunidade, com fé, da pessoa se arrepender. Isso é muito sério, gente. Na nossa caminhada, nós vamos lidar com Lós, nós vamos lidar com Pedros, nós vamos lidar com Judas, nós vamos lidar com tanto tipo de gente. Mas o que vai fazer a diferença na nossa trajetória enquanto líderes não é o que as pessoas fazem, mas como nós reagimos aos comportamentos e às atitudes das pessoas. Como nós lidamos com as nossas expectativas frustradas. Esses dias eu estava conversando com uma família e eu, conversando, eu disse, cara, a gente está conversando aqui há quase 1h30. Sobre quantas bênçãos nós conversamos aqui? Só problema, 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 problema. E se a gente só foca em problema, é só isso que vai atrair nossas atenções. Se a gente focar nisso, é isso que vai estar em evidência dentro de nós. E aí a gente começa a celebrar os feitos. E quando menos espera, aquela atmosfera opressora se torna em um ambiente vibrante, de vida, de salvação. Os problemas existem e eles serão resolvidos. Na nossa caminhada, eu disse para minha esposa, amor, quanto mais eu organizo o escritório, mais eu tenho a sensação de que falta tanta coisa. Sabe por quê? Porque cada passo que a gente dá nessa trajetória,
a gente amadurece e os nossos olhares se ampliam. E ampliam-se também as oportunidades. E quando nós abraçamos novas oportunidades, nós assumimos novos compromissos. E a palavra nos adverte disso. A quem muito é dado, muito é claro. Só que a gente, via de regra, fica em contradição. A galera quer ganhar muito dinheiro, quer pagar menos imposto. Como assim? A galera começa dando dízimo em cima de R$100. Mas quando vai para 10 mil é muito. Continua sendo 10%, gente. Em que nós estamos focando? Então vamos lá. Mesmo que a gente não tenha essa onisciência, a gente saiba que a pessoa vai se arrepender, não é? Mesmo que a gente não saiba quem vai nos morder, nos trair, negligenciar o nosso relacionamento, mesmo que a gente não saiba, como Jesus sabia, tanto que ele anunciou previamente que Pedro negaria 3 vezes, nós podemos aprender com Jesus. Nós devemos acreditar nas pessoas, inclusive e especialmente em nós. Porque tem muito a ver com o que eu projeto nas pessoas. Isso faz muito sentido para mim. A palavra de Deus diz que a maldade não está no coração do outro, mas está no nosso coração. Porque a maldade está no coração de quem planeja o mal. É por isso que o homem que trai a esposa acha que a esposa é capaz de traí-lo também. Um dos grandes motivos de ciúmes é esse. É o medo que a pessoa tem da outra pessoa fazer o que ela seria capaz de fazer contra ela. Ou seja, projeta no outro um nível de comportamento que ela seria capaz de fazer. É mais ou menos por aí. Então, nós, como líderes, nós precisamos ser líderes seguros. E um líder seguro, ele acredita no seu liderado. Até mesmo quando ele não acredita mais nele. Amém, queridos? Vocês estão tão calados, meu Deus do céu. Não aconteceu nada, gente. Isso aqui já estava preparado desde quando eu preparei a mensagem lá sei lá quantas semanas atrás eu preguei. Mas isso traz uma reflexão muito, muito profunda. A missão é não desistir de ninguém. Hoje eu estava na academia e eu conversando com uma senhora lá, e aí ela compartilhando sobre um relacionamento. E eu confesso que eu não lembro nem como foi que eu entrei nessa conversa. E ela dizendo que tinha se chateado com a pessoa, que eu perguntei se ela ia para a Marcha para Jesus, né? Aí eu disse, irmã, vamos lá, o mundo já olha para a gente como um povo desunido. O exército de Deus é o único exército que os soldados se degladiam entre si, brigam entre si, disputam entre si. E chegou o tempo da gente mostrar para o mundo que nós estamos juntos. Que quando a gente se une, a gente está em unidade, é para o que der e vier. Então, vamos lá. O grande problema é que hoje, nós cristãos estamos agindo igual o pessoal do mundo. A gente não é intencional em resolver os problemas de relacionamento. A gente simplesmente desiste das pessoas. Se eu não concordo, eu saio do grupo. Se eu não concordo com o pastor, eu saio da igreja. Se é um irmão que olha diferente para mim, eu não gosto, eu não vou mais para a célula dele. Pelo amor de Deus, que nível de maturidade é essa, gente? Quando a palavra de Deus diz em Mateus 18:15, se o irmão peca contra ti, tu vai até ele e resolve. Só que existe um preço a ser pago. Qual é? Sair da zona de conforto, chegar, Thaís, meu querido, naquele dia você não agiu legal, eu estou assim abrindo meu coração para você, porque você é importante para mim, eu quero que a gente possa caminhar bem, mas eu estou triste.
Eu não vou chegar para o André e dizer, André, tu viu o que a Thaís fez comigo, cara? Que mulherzinha chata. O que é que o André vai resolver? Qual é a missão do André? Anderson, cara, você chateou com ela? Você como um cristão, um pastor até, vá até ela, aplique o que está em Mateus 18:15, converse com ela e resolva. Mas não, o Anderson insiste em ficar chateado. Como que a gente vai permitir que os Pedros que a gente liderar, que a gente tiver o privilégio de cuidar, como que esses Pedros, eles vão vir à tona se nós não dermos a oportunidade para eles terem a restauração? Não é? Então, mesmo a gente não tendo essa onisciência de Deus, nós sabemos que as pessoas vão nos decepcionar, isso é fato. E quando eu me lembro, e normalmente eu me lembro no café com o pastor, eu já peço logo perdão para aquelas pessoas que estão chegando na igreja, porque em algum momento eu vou falhar com elas. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu estou passando na estrada, na rua, a pessoa sinaliza com a mão e eu não percebo, eu passo reto, não falo com ela, e quando menos espera, a pessoa deixa de vir para a igreja, se desvia porque o pastor não falou com ela, bicho. Eu fiquei feliz, teve um irmão que chegou para mim e disse, pastor, eu não tenho condições de dizimar. Aí eu, por quê, meu filho? Porque o meu coração está amargurado. Aí eu, mas por quê, meu filho? Porque você não falou comigo assim, 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 assim. Eu, meu filho, pelo amor de Deus, vai devolver seu dízimo, me perdoe. Isso é um fato real. Glória a Deus que ele veio. E os que não vêm? E os que não vêm? Então, olha só. Eu queria trazer aqui alguns caminhos de como a gente identificar os Pedros na nossa trajetória de liderança. E eu quero ser rápido aqui. Número 1. Ele pode ter negado ou decepcionado você, mas a dor revela que ainda existe uma conexão de aliança. Esse arrependimento genuíno de Pedro, aos olhos de Jesus, permite que Jesus questione ele, cara, tu me ama mesmo? E ele diz, cara, essa minha pergunta não é porque eu sou carente, não. Estou perguntando, sabe por quê? Porque para cuidar das minhas ovelhas tem que me amar. E ele pergunta 3 vezes, cara. E ali Pedro afirma, com sinceridade no seu coração, e se torna o grande apóstolo Pedro. Olha o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Um choro sincero a gente percebe. Um abraço sincero. Eu sempre digo isso para os nossos voluntários que servem ali na entrada da igreja. Cara, você está ali para dar. E a gente só dá o que a gente tem. Se você chega seco, frio, brigado com a esposa, brigado com o marido, chateado, bicudo, na hora que tu der um abraço, tu vai sugar a energia que está nas outras pessoas. As pessoas vêm para cá com expectativa de adorar o Senhor, elas chegam e já levam uma pancada. Porque o Espírito testifica no outro. Amém, queridos? Então é sinceridade. Mesmo depois da traição, Jesus ele não olha para Pedro com condenação. Mas ele olha com compaixão. Eu sei que nós não estamos ainda no nível de Jesus. Mas conte até 100, conte até 1000. Lembre do seu batismo. A velha criatura morreu, agora o Espírito Santo está em você.
Você não dá conta não, mas o Espírito Santo em você dá conta de você engolir seco e dizer, meu amigo. É assim. Mas só se a gente estiver cheio. Quantas vezes eu estou meio agitado, a Rose diz, o que é que tu estava assistindo, hein? Com certeza essas porcarias de política aí, né? É incrível. A Aninha é testemunha, ela sabe. Quando eu estou agitado, a Rose já disse, amor, tu estava assistindo de novo. Aí só para me atualizar. Mas te maltrata, cara, para com isso. Tu não vai mudar isso. Ainda estou me libertando disso. Então, na prática, como é que funciona? A dor da falha não o afasta completamente. Apenas o envergonha momentaneamente. É um processo. É um momento. A tua atitude isolada não define quem tu é. Você pode até ter tido um péssimo comportamento, mas você não é assim. Apesar de você ter agido dessa forma. Isso não te define. Você não é assim. Mesmo ferindo a confiança, ainda guarda reverência e afeto pela aliança. É incrível isso. Cara, esses dias eu vivi uma experiência assim, tão poderosa, tão poderosa. Uma pessoa chegou para mim pedindo perdão para mim e para a Rose. Me perdoe, eu manchei a imagem da igreja, eu pisei na bola, e vocês não merecem isso, eu pequei contra Deus, mas eu também desonrei vocês. Meu Deus, que nível de arrependimento. Não que a gente precise disso, gente, mas isso revela um profundo tratamento que a pessoa está experimentando. É o que eu digo, quando a repercussão do arrependimento é maior do que a repercussão do próprio pecado, meu Deus, sinaliza aí, é uma grande evidência de que houve um nível de tratamento importante. A sua dor não é por causa das consequências, é por ter ferido quem ama. Porque às vezes a gente pede desculpa, mas a gente não se arrepende. O que é pedir? Me desculpa. Tira de mim a culpa. Tira esse peso da culpa. Mas o que eu fiz, eu faria de novo. É assim. E Pedro não. A dor dele, igual Davi. Senhor, eu pequei contra ti. O cara estava vivendo um nível de angústia que ele tinha dores físicas. Do mesmo jeito que gente amargurada contrai úlceras, cânceres, pessoas arrependidas profundamente, elas sentem no seu corpo também. Evita te encarar, mas não se envolve com outros que o substituam. Está em crise, não em rebeldia. E como é que a gente identifica esse tipo de liderado? Acompanhe o comportamento no silêncio. Quem se afastou com dor é diferente de quem se afastou por desdém. Quem se afastou com dor, com arrependimento, é diferente de quem se afastou por rebeldia. Um Pedro carrega vergonha e não desprezo. Porque ele tem consciência do pecado. 2, mesmo errando, ainda ama e deseja voltar. Uma vez eu estava conversando com um irmão que já não estava mais na igreja, e esse irmão andou vacilando no mundo aí, no mundo da perdição mesmo. E uma vez ele chorando assim, olhando para mim, e disse, pastor, eu quero tanto voltar. Mas não é fácil. E as lágrimas desciam assim,
Meu Deus. A única coisa que eu pude falar, no seu tempo, o dia que for, nós estaremos aqui para te receber. Eu não tinha o que falar. Era um momento dele. Sabe o que aconteceu? Não muito tempo depois, esse irmão precioso voltou a congregar com a gente. Por quê? Ele pisou na bola, mas ele desejava voltar. Agora, se a gente não tem uma boa atitude, o que é que vai acontecer? Vamos perder a oportunidade de restaurar um soldado ferido. Não é? Eu imagino que quando eu estou falando aqui com vocês, Deus vai trazendo tantos exemplos na vida, na família de vocês. Quantos momentos desconfortáveis poderiam ter sido evitados se a gente tivesse acreditado um pouco mais naquele relacionamento, né? Ouvindo Pedro, que era o Senhor, cingiu-se com túnica e lançou-se ao mar. Era o cara que tinha aliança. Então, na prática, como que a gente identifica? Está em conflito interno, mas corre para Jesus quando percebe a sua presença. Pode não saber como voltar, mas o coração o impulsiona ao reencontro. Eu quero, está difícil, mas eu quero, até que chega o dia que dá o passo e volta. Não resiste ao toque do Espírito, se quebranta facilmente quando confrontado com amor. Evita justificativas, mas carrega sede, vontade de restauração. E como que a gente identifica esse tipo de liderado? Observe se o coração ainda se aquece com a presença de Deus. Os olhos brilham quando a pessoa fala sobre o amor de Deus. Por mais que sejam experiências passadas, mas ela tem vontade de viver de novo. O que ecoa nos momentos de adoração dela é aquela música, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Essa vontade de voltar. Um Pedro não evita a presença, ainda que esteja inseguro. Terceiro, sua fraqueza foi momentânea e não uma traição permanente. Judas, ele poderia, depois que ele devolveu as moedinhas, ter voltado arrependido. Mas o que foi que ele fez? Se matou. Não houve esse arrependimento. Não se tratou de uma fraqueza momentânea. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E foi isso que o cara fez. Quando ele se arrependeu genuinamente, ele se tornou um dos maiores pregadores. Milhares e milhares de pessoas eram conduzidas ao arrependimento através das pregações de um cara que pisou na bola. Por que não acreditar em mim, Dani? Por que meus pastores não acreditariam em mim? Mesmo sabendo que eu pisei na bola. Na prática, ele foi pressionado emocionalmente ou espiritualmente. Mas ele não abandonou o amor. Tem certas decisões que você toma na pressão. Eu sei. Quantos de nós falamos o que nós depois nos arrependemos? Aquela pedra lançada que não volta. Que se arrepende, cara. Faz parte. Por que eu não posso me arrepender? Por que você não pode se arrepender? Por que o seu liderado não pode se arrepender? Sua negação não foi premeditada, foi um momento de medo ou fraqueza. Todos nós estamos passíveis de viver essas experiências. Não se formou alianças com outras pessoas. O cara, ele errou com ele mesmo. Foi ele. A gente conversa muito com tantas pessoas. Vocês não têm medo que as pessoas, elas dividam a igreja? Rapaz, nenhum pingo. Você não tem medo que
que as pessoas que crescem na sua igreja vão embora e levem outros. Nem um pingo. Das duas, uma, ou é bênção ou é livramento. Na maioria das vezes é livramento. Quer ver um exemplo? Toda vida o cara chega, pastor, eu tenho uma pregação sobre um assunto importante, ideologia de gênero, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pregava em tantos lugares por aí e eu nunca senti paz. Nunca. Certa feita, foi lá no meu escritório, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Meu irmão, muito obrigado, eu estou me sentindo protegido por você. Por você estar me trazendo essas informações. Mas não liberei o púlpito. Pouco depois fiquei sabendo que tinha tido um grande problema na família, abuso de menor. Pouco tempo antes, graças a Deus, deixou de ser membro da nossa igreja. Para mim, é cuidado de Deus, cara. Então, se um dia surgir alguém que queira causar divisão, meu irmão, Deus te abençoe. Mas é difícil a pessoa ser abençoada em rebelião. Então, eu estou muito tranquilo. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Amém, igreja? Como que a gente identifica? Teste a reação com um convite sutil à reconexão. Um Pedro responde com reverência e não com orgulho. Eu volto, mas... Quarto, para a gente encerrar, demonstra quebrantamento e desejo de restauração. Tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Na prática, não tenta esconder ou negar o que faz. Sabe aquela pessoa que só te conta as bênçãos? Aí tu sabe por várias outras pessoas um monte de coisa errada. É Deus cuidando da gente também. Esse tipo de coração quebrantado não se defende, ele só se rende. A pessoa que é dependente de Deus é como aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia. E ela toma uma anestesia. E ela está conversando. Ela sabe que ela vai ficar desacordada, não sabe? Ela sabe que aquela equipe médica vai fazer com ela, ela não sabe nem o que é que vai acontecer. Mas o fato é que ela se entregou. Ela se permitiu. E ela se joga. Irmão, não quero nem saber o que é que vai acontecer. Eu confio em ti. É assim que a gente tem que se jogar no Senhor, cara. A ponto da gente, relax. É os problemas acontecendo e não está ao seu alcance resolver tudo, mas Deus entra na parada, meu irmão, e as coisas com pouco tempo começam a se resolver. Né? Então, mostra disponibilidade para recomeçar até em tarefas simples e difíceis. São os recomeços. O cara chega aqui, pastor, eu era presbítero na igreja tal. Ô, meu irmão, glória a Deus, cara. Nós honramos, nós respeitamos a sua ordenação, o seu título. Glória a Deus por isso. Mas aqui tem um trilho. Entendeu? Aí a pessoa, a gente vai ver. E aí? Vai se submeter a recomeçar com as tarefas simples? Aí você percebe o coração da pessoa. Ó, dessa forma que está indo aí, é o seguinte, você vai ter que passar um tempinho cuidando da sua vida, da sua família. Como é que a pessoa vai reagir? Aí quer dizer que tu não quer viver esse tempo de restauração da tua vida e da tua família porque tu está com medo do que os outros vão pensar? Esse tipo de coração, meu irmão, é problema. Mas Deus vai tratar. Né? A Rose, rapaz, a minha esposa, ela não está aqui, ela está resolvendo tantas coisas lá. Mas a Rose, ela me ensinou assim, algo que tem feito muita diferença na minha vida. Eu sempre tive uma vontade de agradar todo mundo. E a gente acaba trazendo uma pressão sobre nós. Por exemplo, a pessoa que só dá sim, 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 nunca dá não para ninguém, porque tem medo das pessoas se chatearem,
esse tipo de gente aí traz uma sobrecarga para a sua vida. É aquele negócio, se você não tem sua agenda, a agenda dos outros vão tomar teu tempo todo. Porque sempre tem. E aí eu digo, amor, tem que... Meu filho, mas amor, ele não vai entender. Meu filho, ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações dele. Você não tem condições de dar conta das expectativas de todas as pessoas. Ontem eu estava conversando com um casal de discípulos meu e Deus me lembrou uma ilustração, uma vivência minha. Eu sempre gostei de pescaria. E quando chegava o começo do inverno, que as águas começavam a encher os açudes e aquelas grotas, aqueles riachos, né, se conectavam com os açudes, vinha muitos peixes subindo aquelas grotas. E tinha uma grota lá na fazenda da gente, que era bem larga assim, e eu peguei a tarrafa assim, Ricardo, abri a tarrafa e era tanta curimatã passando, Fabinho. E eu desesperado, meu Deus, está fugindo por ali, está passando por ali. Aí eu ia para lá, quando eu vinha para cá, abria espaço do outro lado e as curimatã começavam a passar por lá e eu não dava conta. Quando eu menos espero, eu estava desesperado, agoniado, querendo cuidar de todas aquelas curimatãs. Já pensou se eu chegar em casa com todas elas? Só que dá conta? Não dá. Do mesmo jeito, é a gente aqui, ó. Aqui, ó, 1000 pessoas cheias de expectativas. Eu acho que o pastor devia fazer isso, o pastor devia fazer aquilo. É isso aqui. Não, eu penso que devia ser assim, é porque o menino não pode fazer assim, o pastor não está vendo isso, não sei o quê. Eu não vou ficar doido não, meu irmão. Então, Deus, eu faço o que eu posso, o que eu não posso, é contigo que eu conto. E na liderança, a gente vai vivendo assim, essas experiências. Amém, querido? Então, como que a gente identifica alguém que demonstra quebrantamento e deseja realmente uma restauração? Você vai observar se a pessoa está disposta a ouvir, a recomeçar pequeno, a servir com humildade. Um Pedro aceita a poda para florescer novamente. Quantos de nós passamos alguns meses com o braço, uma perna imobilizado, porque a gente estava precisando viver esse tratamento? Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, tudo que aconteceu na minha vida, eu tinha 12 anos. Porque eu não lembro a data, mas era mais ou menos nesse período aí. Quando eu tinha ali um pouco mais de 10 anos, eu levei uma queda de cavalo e esse meu braço aqui quebrou, meu ombro, né? E eu passei uns 8 meses com a tipoia, porque foram 3 cirurgias. Eu não dava descanso, aí o braço caía de novo. Aí vai para outra cirurgia, vai para outra cirurgia, vai para outra cirurgia. Eu sei que na 3ª cirurgia deu certo. E aí, eu me lembro que o meu pai perguntou para o médico, doutor, e como é que vai ficar essa questão desse braço? Vai ficar mais sensível? Esse local onde aconteceu, sabe o que foi que o médico disse? Nem se preocupe. Ele pode quebrar, é mais fácil ele quebrar em qualquer outro lugar, menos no lugar onde houve a restauração. Assim também é na nossa vida. Aqueles ambientes que nós fomos tratados, pode vir o que for, a gente já está tratado. É por isso que, normalmente, as pessoas que são atraídas para o seu pastoreio são pessoas que têm problema nas áreas que você venceu. Porque é a área que você tem autoridade. É a área que o inimigo não vai te pegar. É a área que você tem propriedade para compartilhar e dizer, ó, eu vivi essa experiência. Eu dei conta. Você dá também. Entendeu? Então, que a gente possa estar com esse olhar de águia intencional em buscar os Pedros que estão debaixo dos nossos olhos. Amém? Vamos ficar de pé, então, para a gente orar? Glória a Deus.